Um assunto que está muito em voga hoje em dia é o assunto das gerações. Geração Baby Boomer, X, Y, Z, Alpha, Millennial, etc, etc, etc. E uma das coisas que eu sempre vejo principalmente quando eu vejo pessoas mais velhas falando sobre esse assunto geracional, é que as gerações mais novas, principalmente a geração Z, são gerações mais fracas, são gerações mais Nutelas, são gerações de pessoas que não têm a mesma garra para trabalhar e estudar. E por muito tempo, eu sendo uma pessoa da geração millennial um pouco mais velha, né? Eu sou de 92, eu concordei com isso por um bom tempo. Eu via a geração Z e falava, cara, essa galera aí é meio Nutella, eles não têm a mesma garra de antigamente. Só que hoje eu vejo que eu estava errado. E eu vejo que essas pessoas mais velhas, especialmente pessoas da geração X ou Baby Boomers, estão muito errados em julgar a geração Z como uma geração mais fraca. Isso por diversos fatores, mas primeiro eu quero falar do porquê que a geração Z é tão especial se comparada com as outras gerações. Eu nem vou entrar na geração Alpha agora, porque a geração Alpha é uma geração que nós vamos ver os frutos ainda daqui a uns 10 anos. Mas como um bom millennial que eu sou, de 92, eu vivi uma época em que as coisas mudavam em um ritmo muito menor do que agora. Então, até se eu for falar das outras gerações, sei lá, da geração X, o mundo mudava de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, nós tínhamos revoluções tecnológicas e o estilo de vida das pessoas mudavam. Ou mesmo se nós formos pegar a geração dos baby boomers, o mundo demorava muito para mudar. A tecnologia demorava muito para se desenvolver. As pessoas tinham tempo de se adaptar às mudanças. E já na geração millennial, que é a minha geração, as coisas começaram a ficar um pouco mais rápidas, mas ainda assim nós conseguimos nos adaptar a essas mudanças de uma forma gradual. Então eu vivia ali uma época que a televisão era muito forte ainda. Os pais boomers, eles acreditavam que a geração millennial ali seria educada pela TV e que tudo daria certo. Então eu cresci na frente da TV praticamente minha infância inteira e não culpo os pais por conta disso, porque era a cabeça que as pessoas tinham na época. Que, nossa, legal, temos televisão, a informação chega pra todo mundo, mas não necessariamente era uma informação boa, não é? Só que o que acontece é que as coisas começaram a mudar quando a internet foi introduzida para as massas. E eu lembro ali por volta de 2004, 2005, quando começou a febre do MSN, do Orkut, a febre das Lan House. E nesse ponto, a forma como nós, jovens millennials, encarávamos o mundo começou a mudar. De repente, as redes sociais começaram a se tornar uma parte muito importante da nossa vida. Quem não lembra dos scraps do Orkut? Mas ainda assim, não eram mudanças tão rápidas quanto as que nós temos hoje. Nós víamos novidades a cada 3, 4, 5 anos. A internet ainda era aquela discada que dava um trabalhão para entrar ou pagar alguma coisa muito cara para conseguir ter acesso a uma internet de qualidade que, comparado com as de hoje em dia, é péssimo. O acesso às coisas ainda era muito difícil, nós não tínhamos serviços de streaming, nós não tínhamos smartphones. Quando nós queríamos acessar a rede social era só através de um computador, então quem não tinha computador tinha que pagar uma hora na Lan House. E mesmo aqueles amigos que eram um pouquinho mais afortunados que conseguiam ir na Lan House todo dia, eles ficavam uma hora por dia nas redes sociais. E ainda a maior parte desse tempo na Lan House era jogando CS, não era nem só no Orkut, no MSN, era bem dividido o negócio. A rede social não era uma parte tão forte das nossas vidas ainda. Só que foi justamente nessa época, através das redes sociais, que a forma como os jovens recebiam informações começou a mudar. Se antigamente nós acreditávamos em tudo que passava no jornal, agora nós começamos a acreditar nas coisas que nós víamos nas comunidades do Orkut, nos fóruns da internet. Os millennials, eles foram a primeira geração que ainda com muita resistência começou a ter um senso crítico maior das coisas. Justamente porque nós não éramos mais reféns das opiniões dos jornalistas da TV e nós começamos a encontrar informações de outras fontes. Mas ainda assim, éramos uma geração bem hostis à mudança. Nós ainda tínhamos muita dificuldade de largar nosso orgulho e de acreditar em coisas diferentes do que nós acreditamos na nossa vida inteira. Então, por exemplo, um boomer ou uma pessoa da geração X ou até um millennial mais velho acreditava que a solução para todos os problemas na vida era passar em um concurso público. E vai tentar mudar a cabeça de alguém dessa geração? É muito difícil. Os millennials foram os primeiros a começar a mudar. E aí que tá o ponto. Nós millennials começamos a experimentar um mundo que mudava em uma velocidade mais rápido do que a das gerações anteriores, mas não tão rápido ainda. Só que a geração Z, ela pegou uma avalanche. Com a criação disso aqui, do smartphone, do sinal de 3G, 4G, das redes sociais na palma da mão o tempo todo, acesso à informação na palma da mão o tempo todo,
as mudanças começaram a ser muito mais rápidas. Muito mesmo. Então, se antigamente lá na geração Boomer, o mundo mudava em 10, 15 anos, e se na geração Millennial o mundo mudava a cada 5 anos, o pessoal da geração Z, eles pegaram um mundo em que o mundo todo muda de 6 em 6 meses para menos. E aí nós tivemos guerras, nós tivemos doenças a nível global, nós tivemos um aumento do acesso a smartphones e internet para todas as classes sociais, o que era uma coisa bem impensável na época em que eu era bem novo, e simplesmente a geração Z teve que lidar com um mundo que muda a praticamente cada 24 horas. É simplesmente bizarro ver como que uma pessoa da geração Z tem que se adaptar todo santo dia praticamente à forma como o mundo muda rapidamente por conta da ultra revolução tecnológica e informacional que nós tivemos. E nós podemos perceber isso com uma certa dificuldade das gerações mais antigas de se adaptar nas mudanças do mundo. Só que geralmente essas pessoas são um pouquinho arrogantes de perceber que essas mudanças acontecem e que elas têm dificuldades de se adaptar a essas mudanças, então é um pouco mais fácil de dizer que o mundo tá piorando, apesar de ter alguns aspectos ruins, tá? Do que a própria geração Z, que tem uma capacidade muito maior de se adaptar. Mas aí que entra um ponto. A geração Z é uma geração mais fraca? Por que que as gerações mais velhas falam tanto isso? Será que é por conta dos altos índices de ansiedade, depressão, essas coisas? Creio eu que não. Creio eu que a resposta ela é muito mais positiva do que negativa. As gerações mais antigas dizem que a geração Z é uma geração fraca justamente porque a geração Z é uma geração que não se conforma em ter uma vida medíocre. Por conta de ter crescido em um mundo em que tem acesso à informação instantânea desde cedo, a geração Z tem um senso crítico muito maior do que as gerações mais velhas, porque elas sabem que existem outras coisas, outras formas de ver o mundo, outras formas de encarar a vida, do que aquela forma quadrada que as gerações mais antigas enxergam. Então, se a geração Z diz que ter um emprego na escola C por uma porcaria e isso vai drenar a sua vida, chega às vezes um baby boomer ou alguém da geração X falando que o cara não quer trabalhar, que o cara é vagabundo, que o cara só quer moleza. Só que esse mesmo baby boomer, esse mesmo geração X está extremamente acabado, com muita sorte, mas muita sorte mesmo conseguiu comprar um imóvel, com muita sorte mesmo tem uma carreira e uma vida financeira estável. E eu não vou nem falar da minha geração, que é a Millennial, que é a que mais estagnou nesse ponto, justamente porque nós estivemos no meio das revoluções tecnológicas. Nós caímos no conto de que um diploma universitário resolvia tudo, ou passar em um concurso público resolvia tudo, e estamos vivendo em um país onde é praticamente impossível comprar um imóvel, a não ser que você ganhe absurdos de dinheiro. Dificuldade essa que os baby boomers não viveram. Enquanto isso, a geração Z ela já cresce com uma consciência de que vai ser muito, mas muito difícil conseguir isso, então eles precisam conseguir outros modos de viver. A geração Z entende completamente que a forma como as pessoas trabalham, aqui no Brasil principalmente, é meio desumano, que as escalas de trabalho não são compatíveis com os salários. E muitas empresas e muitos chefes são realmente exploradores e a vida deles está sendo sugada. Quando alguém da geração Z entra em burnout ou tem um problema muito grande por excesso de trabalho e pouco salário, não é porque ele é fraco, mas é porque ele entende completamente que a quantidade de esforço que ele faz não está sendo recompensada. Lá na época dos baby boomers, uma pessoa que fizesse um trabalho simplesão conseguia comprar uma casa. Hoje, na época da geração Z, alguém que se mata na escala 6 por 1 mal consegue comer, mal consegue sobreviver. E a geração Z entende isso de uma forma mais profunda e eles estão certos em não querer esse tipo de emprego explorador. A geração Z também é uma geração que muda de opinião mais fácil, e isso é bom. É uma geração que normalmente quando recebe o conhecimento tende a transformar a sua cabeça, tende a transformar seu mindset, tende a transformar a sua vida. A geração Z tem uma dificuldade maior de aceitar a sociedade como ela é, justamente porque ela entende que a sociedade está doente. É claro que muitas pessoas da geração Z, infelizmente, vão para caminhos errados, como esse caminho woke. Tá bom, eu não vou ficar passando pano não, esse negócio de woke é bem zoado mesmo. Mas muitos abrem a cabeça para procurar um estilo de vida mais saudável, mais tradicional. E a geração Z é uma geração muito menos orgulhosa do que as gerações anteriores. É uma geração que realmente sofreu muito por conta da displicência das gerações anteriores. Assim como a minha geração millennial foi educada na TV, a geração Z foi educada nas telas, por displicência de pais que
até sem maldade nenhuma, não sabiam que não deveriam deixar os filhos na frente de uma tela há tanto tempo, mas que de uma certa forma isso foi bom porque eles tiveram acesso a informações que eles não teriam por outra forma. E a geração Z não é uma geração fraca, muito pelo contrário. É a primeira geração que teve coragem autêntica, até mais do que os millennials, de lutar contra coisas que estão realmente erradas e que fazem mal para a cabeça das pessoas. É uma geração que tem coragem de lutar contra um estilo de vida moderno que não faz bem para o ser humano. É uma geração que sofre com muitos problemas e muitos vícios que vieram justamente desse acesso exacerbado à internet, mas que ao mesmo tempo é uma geração que tem potencial para cuidar muito melhor das próximas gerações. Se vocês querem minha opinião, uma geração que eu acho que vai mudar o mundo para melhor é justamente a geração Z, com todos os problemas que ela tem e com tudo que ela sofreu. Se você que tá me assistindo, você é da geração Z, saiba, meu caro, que você não é fraco, muito pelo contrário. Você é vítima de um mundo que mudou rápido demais e que o ser humano não teve capacidade de se adaptar. Mas aí, olha pelo lado positivo, você tem mais capacidade do que eu, que sou de uma geração passada, de se adaptar a esse mundo. E você tem muito mais capacidade de mudar esse mundo para melhor. Então o recado que eu quero passar pra você que é da geração Z que está assistindo esse vídeo é: meu amigo, você não é fraco, você tem capacidade de mudar o mundo pra melhor. Entenda que as gerações mais velhas não falam que você é fraco por maldade, mas por uma certa ignorância em que você deve desculpá-los, deve perdoá-los. Entenda que você tem um potencial muito grande e que o futuro das próximas gerações está mais nas suas mãos do que na minha. O mundo tá bem difícil pra você, assim como tá bem difícil pra mim. Mas fique tranquilo que nós estamos muito juntos nessa luta. Seja forte ou fique forte, bota um sorrisão nessa cara, entenda que você tem a força sim pra mudar esse mundo pra melhor e vamos juntos nessa luta. Meu nome é Renato Lima, eu sou psicoterapeuta, personal trainer e professor. Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, coloca aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos para eu ter boas ideias de bons conteúdos para trazer para vocês e um grande abraço.